neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Eu sou feliz. Disse Deus: guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferente espécie. No teu campo não semearás semente de mistura, e vestido de diversos estofos misturados não vestireis. Açúcar e cafeína, dois venenos associados pela própria mãe para o seu querido filhinho. Jesus,
Açúcar e cafeína, dois venenos associados pela própria mãe para o seu querido filhinho. As mães faziam bonecas de café com açúcar para acalentar as suas crianças. Cafeína com açúcar para tapear e matar. Meu Deus, que amor incomparável, de mandar seu próprio filho para sofrer em meu lugar. Meu Deus. Meu Deus, que amor incomparável, em mandar seu próprio filho para sofrer desamparado. Horas de sofrer incalculável, quadro triste e deplorável, mas que salvação legou. Este quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos pecadores se entregou. Corpo santo imaculado, que por nós foi imolado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse ser brotou, que transmite paz e doce amor. Meu Deus, ó, perdoa as grandes faltas de quem a teu filho amado condenou sem haver culpa. Marcas que ficaram em suas santas mãos, que comprovam com exatidão grande prova do perdão. Este quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos pecadores se entregou. Corpo santo imaculado, que por nós foi imolado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse ser brotou, que transmite paz e doce amor. Melhor do que Deus, ninguém sabe que a mistura enfraquece. Ele disse em Deuteronômio 22, verso 9: Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Em Levítico 19, verso 19, o Senhor diz: Guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferente espécie. No teu campo não semearás semente de mistura, e vestido de diversos estofos misturados não vestireis. Era híbrida.
Estamos vivendo na era híbrida, a era do enxerto, a era da mistura de tudo, sabendo que a mistura enfraquece. Isso é comprovado pela ciência, e muito antes disto, visto pelo próprio Criador. Jesus fez referência da semente da mostarda. Nós devemos ter fé como a semente da mostarda. Então transportaremos montanhas. Mas o que implica a mensagem naquilo é justamente a qualidade, não propriamente o tamanho da semente, embora isso deve ser observado. Mas trata-se de uma semente que não aceita ser misturada. Ela não pode ser enxertada. Ela é pequena na verdade, mas não aceita mistura. Que tipo do verdadeiro cristão? Vamos para frente pensando agora em coisas que estão relacionadas com o nosso físico, porque o natural explica o espiritual. Como o ópio, a morfina e a heroína, o açúcar é uma droga destrutiva, formadora de hábito. Entretanto, o açúcar é consumido a cada dia em praticamente todos os produtos utilizados na dieta, ou seja, na alimentação do homem civilizado. Ela está no pão, ela está nos sorvetes, ela está nos refrigerantes, ela está nos cigarros. Sem o açúcar, de 1000 pessoas que tomam café, uma apenas tomaria café. O vício está no açúcar. Agora, se você é obeso, é gordo, ou sofre de enxaqueca, hipoglicemia ou distúrbios metabólicos, você fique sabendo que isto já é a consequência do açúcar. Ou seja, a consequência geral do açúcar já tomou posse de sua vida. E está constatado cientificamente que somos uma geração pré-diabética, porque o açúcar está desde o pão até os cigarros. Agora você veja, mediante esta análise, o açúcar é um dos piores vícios. Sabe por quê? Somente um homem consciente toma um fumo, toma um cigarro para fumar, toma um copo de cachaça, mas o bebê inocente já tem o açúcar na sua mamadeira. E ele está nos refrigerantes e nas coisas que mais atraem as crianças. Há um fundo que clama dentro delas, e os médicos sabem disto. É o verme. Agora, ouvintes, nós devemos tomar estas coisas como Deus as tomou, como os apóstolos as tomaram. Vamos pensar aqui também no pecado. O pecado não aparece azedo, amargoso, indesejável. Pelo contrário, ele aparece doce, convidativo, e há um fundo que clama no homem. Para pecar, disse São Paulo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E está constatado que o homem é um autodestruidor. Isto é, o homem destrói-se a si mesmo, através da sua própria alimentação. Não se seleciona nada. Tudo que se propaga
tudo que se põe nas prateleiras é vendido com facilidade. Basta um chorinho da criança e ela já está comendo aquela química, aquela coisa sem procedência. Assim está o pecado. Agora, nós vamos pensar um pouquinho nos atributos do pecado. Porque você sabe, fumar, beber, prostituir e outras coisas, isto não é propriamente um pecado em si. Estas coisas são atributos do pecado. Agora, atributo é aquilo que é próprio de um ser. Então, esses vícios e essas atitudes pecaminosas são próprias do pecado. São atributos do pecado, porque o pecado é incredulidade na palavra de Deus. Não importa, eu tenho visto na mesa e no consultório de alguns médicos, amigos, inclusive eu vi ali a fotografia de um moço jovem com um cigarro entre os dedos, e está escrito lá, ele não sabe que 70% do câncer pulmonar é causado pelo fumo. Ele não sabe que 30% do câncer na traqueia é causado pelo fumo. E vai assim, ele não sabe. Agora, por que ele não sabe? Numa era que se sabe tudo, e com os meios de divulgação, de publicidade tão avançados como temos. Não sabe e não sabeis. Agora, há muitos que dizem, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Com as atitudes eles estão dizendo assim, adianta falar? Adianta mostrar o que causa esses corantes? Essa anilina e estas coisas para embelezar os alimentos, os bolos, etc. Não adianta. Adianta mostrar a consequência do pecado? Não adianta. Mas para um filho, basta um sinal. É tudo. O profeta faz menção em uma de suas mensagens, dizendo, como as mães faziam bonecas de café com açúcar para acalentar as suas crianças, com cafeína e açúcar, isto é, para tapear e matar a seus próprios filhinhos com esses dois venenos associados. E ele diz assim estão as igrejas, com doutrinas que não passam disto, bonecas de cafeína com açúcar, para acalentar, cauterizar a consciência do povo. E por isso o povo caminha largos passos para a condenação eterna. Mas adianta uma voz gritar isto? Pouco adiantou a voz do deserto que gritou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para um pequeno grupo aquilo foi tudo. É o tempo de voltarmos para o original. Agora vem o caso da experiência própria. A pessoa adulta, esclarecida, seleciona o seu alimento. Procura o máximo, alimentação integral. Você sabe, do arroz tira-se toda a vida, tira a vitamina e dá para os porcos, para os cavalos. E o homem, o civilizado, come apenas o amido, o hidrato de carbono, que vai resultar em açúcar. E resultado, veias entupidas, coronárias estouradas, infarto cardíaco e assim sucessivamente. Mas prefira a alimentação original, porque ela própria defende de seus efeitos, de suas fermentações. Isto é certo. Por isso precisávamos de um alimento original sem mistura química, dogmática. Esta é a era do híbrido, do enxerto espiritualmente falando também,
Mas Elias viria para restaurar todas as coisas, isto é, para nos levar de volta ao original. Mas quem quer? Se você provar na experiência, você logo vai cantar: Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do abismo me livrou. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu minha mão, guiou-me na escuridão, à luz do céu. Esta é a era mais escura de todas elas. A história fala da era negra, mas esta é a mais escura de todas. À meia-noite ouviu-se um grito. E essa mão que lhe estendeu é a mensagem do dia. De volta à palavra original. Pense nisto. Dê tempo para isto. Ocupe-se com isto. Procure analisar. Não fique indiferente. Clame pela misericórdia de Deus, e Ele se obriga por si mesmo a responder o clamor de um coração honesto e sincero. Ele disse que não lançaria fora nenhum daqueles que o buscasse. Ele estendeu minha mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, O teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Pois é isto que está acontecendo com todos quantos têm experimentado desta palavra original. Sem mistura, é a semente da mostarda, com a qual nós removeríamos montanhas que estavam diante de nós. Elas estão. É fé na palavra original. Agora, você pense assim: eu desejo somente o que é original. Na palavra de Deus. Então comece pelo seu batismo. Você vai analisar isto começando por Mateus 28, 19. E vá onde São Pedro cumpriu aquilo. Vá onde os apóstolos cumpriram aquilo. E veja a história. Que até o concílio de Nicéia, ninguém havia batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Isso já foi uma mistura, uma perversão com o paganismo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve ser invocado no seu batismo. Então você está começando tudo de novo, no original. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e assim receba o dom do Espírito Santo. Deus te abençoe nesta decisão, em nome de Jesus Cristo. Amém. a palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual de valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde mana leite
mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, haja viva de onde emana a lei de desceu lá dos céus o bom Filho de Deus pra ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, de um qual eu. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para ali repousar, pras súplicas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, de um qual eu. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Vendido à traição, sua sentença lhe dão, é morto qual vil salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: oh sim, tu és meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser